que o aquecimento global seja produto dessa desenfreada maneira de viver e consumir, não há dúvida nenhuma. O fato de consumir gera bem-estar. O fato de consumir é que gera felicidade. É perguntar a fórmula, será que eu preciso disso? Isso é necessário? Para minimizar os impactos ambientais e melhorar nossa qualidade de vida, que hoje existe um movimento em favor do consumo consciente. Ao consumir um alimento orgânico, você está proporcionando à natureza não queimar, não fazer, não desmatar. A agricultura urbana, ela surge assim de ideias, usando técnicas simples. Nova Amazônia de hoje saiu em busca de atitudes renovadas. Vamos mostrar o que algumas pessoas estão fazendo para evitar o desperdício, vivendo mais e consumindo menos. Se por um lado o consumo em excesso gera um amontoado de lixo e traz danos à saúde da população, por outro, movimenta a economia dos países e tem forte influência nas relações sociais. Na relação produção-consumo, os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão, são exemplos de como o excesso prejudica o planeta. Não é à toa que eles estão no cenário das discussões ambientais, principalmente quando o assunto é o dióxido de carbono, aqueles gases de efeito estufa que provocam alteração no clima e deixam o planeta cada dia mais quente. Juntos, os Estados Unidos e o Japão abrigam quase 1/5 da população mundial, o que dá algo em torno de 1,2 bilhão de habitantes. É tanta gente para alimentar, vestir e entreter que somente eles ficam com quase tudo que é retirado da natureza. 80% de matérias-primas, energia e alimentos produzidos ou extraídos são consumidos por americanos e japoneses. E nessa cadeia consumista, os demais países também têm suas participações. Desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, todos têm responsabilidade com o planeta. Caso contrário, a natureza vai mandar seu recado. Essas mudanças estão numa escala de tempo que afeta grande parte da população que está vivo hoje. E se você ainda não entendeu essa história de que o consumo traz prejuízos ao meio ambiente, nós vamos te dar uma mãozinha. O consumidor compra um produto fabricado por uma indústria, que tira a matéria-prima da natureza. A indústria produz e manda para a loja, que vende para o consumidor, que compra, utiliza e, quando não quer mais, descarta. E o produto volta para o meio ambiente. A indústria é grande responsável pelo desenvolvimento mundial. O setor possui todo um cuidado para evitar os danos ambientais, mas é inevitável, por exemplo, a emissão de poluentes. A quantidade de carros que circula hoje no mundo é superior a 800 milhões. Só o Brasil havia produzido cerca de 300 mil veículos até meados de 2012. Na China, o país mais populoso do mundo, existem 17 milhões de carros. E esse número não para por aí não. Imagina como vai estar até 2030. Estima-se que em 18 anos a quantidade de carros vai passar dos 40 milhões na China. Tudo para atender ao mercado cada vez mais consumista. Já há legislação que melhora a qualidade dos gases e mesmo de material particulado emitido pelos carros. Já há legislação que privilegia a produção, tá, e a utilização de carros. Então a gente só tem aumentado, tá, a emissão de gases de efeito estufa por conta disso. Nessa onda de mercado, o consumo predomina. Por isso, para evitar danos maiores ao ambiente, é preciso que tudo funcione em equilíbrio. Quer ver um exemplo? Ao comprar um automóvel, o homem vai precisar de combustível para fazê-lo funcionar.
E o combustível vem da natureza. Para construir casas, mais prejuízo ambiental. No lugar dos edifícios, árvores são derrubadas. É mais um agravo ao meio ambiente, que a cada dia enfrenta os impactos. A participação do homem é uma participação, hoje é uma participação grande, porque o homem ele tem tecnologia, ele tem equipamentos, ele tem máquinas e com isso ele consegue alterar a paisagem da Terra em grande escala. Sim, são os homens, mas não é pelo fato dos homens queimarem 2 árvores ou acenderem a fogueira de São João. É porque as guerras, as bombas, as ameaças, as grandes cidades, a tensão, o uso desenfreado de combustíveis, é isto que que faz com que o planeta está pedindo água. Para minimizar os impactos ambientais e melhorar nossa qualidade de vida, que hoje existe um movimento em favor do consumo consciente. Já que não temos como fugir dessa onda cada vez mais crescente, é preciso conscientização. Com atitudes positivas, podemos evitar danos maiores a nós mesmos e ao ecossistema. Os recursos naturais, por exemplo, eles são finitos. Quer dizer, se a gente consome de forma inconsciente, a gente vai chegar a um ponto em que essa natureza ela não tem condição de atender a gente com esses recursos naturais. Quando você se conscientiza, tem meios, tem condições, tem defensivos naturais. Tudo que nós precisamos está aqui ao nosso redor, na natureza. A natureza sabe, tudo que nós precisamos, nós estamos aqui, entendeu? Nós precisamos dar um basta nesta desenfreada maneira de utilizar as matérias-primas, a terra, o que o planeta nos oferece. E esse negócio de consumo consciente já começa a envolver uma moçada jovem, preocupada com o futuro. Gente, vocês sabiam que a gente já consome 1/4 do que a Terra produz? E quando a gente chegar na idade dos nossos pais, vai ser preciso 2 planetas inteiros para alimentar todo mundo? Isso se a gente continuar consumindo o que dá na cabeça. Sabia que eu nem tinha me ligado nisso, mas a gente só ouve falar em desperdício. É só o que a gente vê por aí, as pessoas consumindo além de suas necessidades. Sim, olha, eu nunca tinha parado para pensar nessa história de consumismo. Mas o problema tá bem aqui, cara, na nossa frente, sabe? É um palmo do nosso nariz e a gente tem que ver o que a gente pode fazer com isso. A preocupação desses jovens reflete num futuro bem próximo, que pode ser melhor para todos nós. Mas tudo vai depender da maneira como nos comportamos enquanto consumidores. Eu penso que os jovens, eles deveriam se perguntar o que é que eles querem do planeta, qual é o objetivo que eles querem da sociedade da onde eles estão inseridos. Passa por uma fantasia muito grande que eles querem segurança, eles querem ter satisfação do meio, mas eles não fazem nada, eles não precisam fazer nada. Então, qual é o objetivo deles? O que é que eles querem para eles? O que é que eles querem deixar para o planeta? E aqui no Amazonas, onde está boa parte do maior rio e maior floresta tropical do mundo, mais do que nunca, um comportamento consciente é necessário, porque a responsabilidade com o meio ambiente tem um peso ainda maior. Será que eu preciso disso? Isso é necessário? Se a política é ter e não ser. Eu vou valer pelaquilo que eu tenho e não pelaquilo que eu sou. Se esse pensamento não modificar, isso vai gerar transtorno não só para o planeta, mas também familiar. E se a criança ou o jovem não puder ter, ele vai roubar, ele vai mentir, ele vai usar de várias artimanhas para conseguir aquilo que tem. E no próximo bloco você vai ver iniciativas de pessoas que tentam consumir de maneira sustentável. Uma demonstração de exemplos do que vem a ser o consumo correto. Acabou. O Brasil vem se consolidando como grande produtor e exportador de alimentos orgânicos. Já responde por mais de 3% do consumo mundial. Boa parte desse resultado é atribuída aos programas de incentivo do governo federal, que oferece linhas e financiamentos para o setor agrícola.
Mas você deve estar se questionando, o que o setor agrícola tem a ver com consumo consciente? É da agricultura que tiramos o alimento necessário para a nossa sobrevivência. E o consumo consciente, nesse caso, está relacionado, por exemplo, com a maneira como lidamos com a água utilizada para irrigar a plantação. Raimundo, eu vou ser sincera contigo, eu já comprei cheiro verde, alecrim, todas essas ervinhas aí que dá pra gente ter em casa, mas não consegue vingar. Tem alguma dica, algum segredo para se cultivar em apartamento? Sim, apartamento geralmente você tem que ver a área onde é que se localiza o sol, que é necessário ter o sol, né? E a irrigação, que é também necessária, que, por exemplo, dificilmente em apartamento as pessoas fazem pouca comida, né? Mas aquelas pessoas que fazem comida, ao lavar o peixe ou uma carne, você pode, aquele sobra de água, você pode fazer a irrigação com aquilo que é riquíssimo em nutrientes. E aí já é uma maneira até de economizar água. Economizar água e ao mesmo tempo você está fazendo uma adubação na sua hortinha. Além de evitar desperdício com a água na hora de irrigar as plantas, é importante que o homem mude o comportamento com o consumo de produtos alimentares. Que tal fazer como antigamente, quando a produção de alimento era voltada para o consumo familiar ou, a grosso modo, para o consumo caseiro? Aqui em Manaus existem algumas iniciativas nesse sentido. Pedro, por exemplo, mantém uma horta em casa, um espaço que, segundo ele, é destinado aos alimentos saudáveis. É daqui que ele retira os ingredientes que dão sabor aos pratos preferidos da família. A agricultura urbana, ela surge assim de ideias, usando técnicas simples, usando técnicas que dinamizam o espaço das residências para se plantar e até mesmo se criar. Além de agradar o paladar de todos e ter uma boa economia nas compras do mês, a família de Pedro ainda se alimenta de produtos livres de agrotóxicos. É como se fosse uma terapia, né? Você vê ali, você sair do trabalho, chegar um pouco mais cedo e mexer um pouco ali com aquela plantinha, aplicar um adubo ou dar comida para as galinhas, ou acordar de manhã cedo e a primeira coisa que você vai fazer é colher uma planta medicinal para fazer um chá para o café da manhã ou molhar as plantas. Mas o principal aspecto assim legal é você, por exemplo, ter ideias novas. Então, reutilizar o vaso sanitário, reutilizar caixas de cerveja, aquelas grades, você reutilizar garrafas PETs, você reutilizar outros utensílios, que é o grande aspecto diferencial disso daí. Porque a gente pode ver que esses produtos que são tão descartáveis hoje em dia, você pode, com a criatividade, dar outras finalidades para ele. De fato, o consumo consciente pode estar em pequenas práticas, iniciativas caseiras, simples e fáceis de serem aplicadas no dia a dia. Eu venho aqui, quando eu vou temperar minha panela, eu tiro o cheiro verde, a cebolinha, a chicória, o coentro, né, e tudo para me temperar minha panela. E assim eu acho que todas vocês deviam fazer, aproveitar as vasilhas. E para quem não tem talento para a agricultura, mesmo que seja caseira, como a dona Leonilce e o Pedro? Não tem jeito a não ser recorrer ao supermercado. Mas não importa de onde iremos adquirir os produtos. Em tempos de consumo consciente, interessa as alternativas para evitar os impactos ambientais. Eu sei que Manaus ela tem um trabalho muito forte nessa área ambiental. Eu creio que um dos pré-requisitos para você ter uma indústria no PIN, aqui no Polo Sul, é você estar preocupado com o meio ambiente. Um dos problemas que a gente percebe claramente nas comunidades é a questão do resíduo, do lixo ocasionado pelo consumo. Na medida que eles têm mais recursos para estar adquirindo mais bens e produtos industrializados, o resíduo, o lixo vem junto. Por muito tempo, nós fomos cultivando que o consumo é o próprio bem-estar. O fato de consumir gera bem-estar. O fato de consumir é que gera felicidade. Sensação de bem-estar temos mesmo é quando nos alimentamos. O problema é que tem muita gente passando fome. No mundo inteiro, falta comida para pelo menos 900 milhões de pessoas. Enquanto outra parcela da população desperdiça toneladas de alimentos.
E muito do que é jogado fora poderia ser reaproveitado se as pessoas soubessem como fazer o uso consciente do alimento que vai para o lixo. É sempre possível aproveitar todos os alimentos, né? A casca, os talos, até o alimento também que acaba sobrando em casa para não haver desperdício. Isso ajuda a reduzir 20%, quer dizer, você vai poupar um pouquinho mais do seu dinheiro e vai aprender a utilizar totalmente, integralmente o alimento. No caso da alface, você pode utilizar o talo, né? Você pode fazer a salada. E da cenoura, como é que dá para aproveitar a casca da cenoura para alguma coisa? Então, se você higienizar bem, você até consegue utilizar a casca fazendo um raladinho, né? E você consegue até fazer uma farofinha com cenoura, uma farofa com de talo. Cenoura? Eu que sou super farofeira, vou experimentar. Ainda não sabe o que fazer com aquele arroz que sobrou? O resto de comida que sobra, né, se chama soborô, né? O pessoal fala soborô. O que é o soborô? É o que sobrou de ontem. O arroz, a gente, se estiver prestando a gente ferve, né, para comer, reutilizar, né? A casca, geralmente, a gente joga na muda das plantas. O arroz, eu me corto a salsicha ou a mortadela, misturo com arroz e verduras, tomate, cebola. Ele pode virar bolinho, risoto, arroz de forno. A carne assada ou moída pode servir de recheio para pastéis, croquetes, omeletes, lasanha e por aí vai. E aí, Dinha, quanto que tá esse croquete? R$2. Vou levar 2. Mas o que eu sei fazer é um omelete com o resto da comida que sobra, como arroz, carne, até mesmo o peixe, né, o frango, desfia e faz o omelete. Bem, assim, com arroz de um dia pro outro dá para fazer um carreteiro, com carne também, cortadinho, cheiro verde. Tem mais alguma outra dica? E da casca do abacaxi dá para fazer o suco também, dá para aproveitar, hortelã. Saber reaproveitar as sobras do alimento ajuda a economizar uma boa quantia no final do mês. E o melhor de tudo isso é que você está contribuindo com o planeta, já que reduz o desperdício. Isso tudo representa um resultado da sua riqueza cultural. Porque fique certo que toda pessoa que consome sem ter controle, que consome sem ter consciência, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que revelar que a sua riqueza cultural acumulada ao longo do tempo é uma riqueza cultural inferior, ou seja, ela é pobre culturalmente, porque ela não tem condições de detectar, de identificar dentro dessa sociedade quais são os consumos que realmente interessam a ela. No consumo consciente que buscamos, incluímos o uso de produtos reaproveitáveis. Hoje nós estamos desenvolvendo os caroços como tucumã, bambaçu e tucumaí. E a própria semente de inajá e a semente de morototó. E são tantas sementes que nós trabalhamos, a madeira, tá? Temos a mirapiranga, a paxiúba. São madeiras que estão lá no mato e nós vamos lá, extraímos para resgatar essa cultura. E também com muito cuidado para não estragar a natureza, porque nós tiramos a matéria-prima e depois nós vamos lá e repomos. Iniciativas que proporcionam um planeta mais sustentável com pessoas consumindo de forma consciente. O artesanato dá a oportunidade para nós de ter esse consumo consciente, porque estará gerando renda para várias famílias, né? Então, termos em nossa mente a certeza daquilo que está sendo feito na nossa própria criatividade e na nossa responsabilidade como artesão. São iniciativas como essa que agregam valor a um produto. O novo consumidor leva isso em conta, mostrando que arte e beleza devem ser naturais. A criatividade e a simplicidade são grandes aliados para um consumo mais consciente e são ferramentas que servem para qualquer atividade, como o turismo, por exemplo.
A poluição é uma das agressões mais nocivas ao meio ambiente. Além da sujeira que deixa, também mata seres que vivem nos ambientes poluídos, interrompendo uma rica cadeia reprodutiva de animais e plantas aquáticas. E consumo consciente também requer comportamento consciente, principalmente saber o que fazer com as embalagens dos produtos depois de usados. Mas nas grandes cidades tem coisas que não podem ser muito diferenciadas. Evitar o crescimento, por exemplo, é complicado. Para crescer, é preciso desmatar, não tem jeito. É aí que entra o poder público com as políticas de conservação e preservação de espaços verdes. Aqui é o Parque do Mindu, um espaço verde dentro do grande espaço urbano da cidade de Manaus. Essa é uma área protegida, uma forma legal de evitar com que locais como esse sejam devastados pelo crescimento desenfreado das cidades. A devastação de área verde geralmente acontece por conta da construção civil. O aumento do poder aquisitivo da população, o desejo de investir nos imóveis para garantir rendas futuras tem forte influência na derrubada de árvores. Isso tudo está relacionado ao consumo, e o desafio em ter novos hábitos é muito pessoal. São muitas coisas, e somados eles fazem uma diferença, porque o consumo e a parte da população que está consumindo mais, que realmente tem um maior impacto, e é uma coisa que dá para diminuir sensivelmente, sim, uma grande perda de qualidade de vida. Eu só posso decidir o que é melhor para mim, o que é melhor para ti, o que é melhor para o meu planeta a partir do momento que eu conheço. Basta um simples ato de pegar aquela garrafa PET que você tomou, aquele refrigerante, você que mora num apartamento, e cortá-la ela ao meio, colocar uma terrinha, plantar uma plantinha, por exemplo, um cheiro verde, que depois que você chega do trabalho, cansado, quer comer um omelete, você pode chegar ali e ter aquele cheiro verde fresquinho para comer. Ao consumir um alimento orgânico, você está proporcionando à natureza não queimar, não fazer, não desmatar, entendeu? E não, digamos assim, prejudicar o meio ambiente. Então, com isso, você ao comprar um alimento orgânico, é um alimento limpo, verde, que você está preservando a natureza, os animais e a si próprio. Cada pessoa pode dar sua contribuição, reduzindo, reaproveitando e reciclando o que consome. Como resultado, podemos ter um planeta menos aquecido. Como alerta sobre nossas atitudes impensadas, os especialistas destacam: se a população tivesse noção de como os maus hábitos de consumo aceleram o problema das mudanças climáticas, o planeta teria menos impacto. Mais uma vez, vemos que tudo depende de nós, de atitudes simples de um consumo correto. Mostramos pessoas que, à sua maneira, já contribuem para um consumo mais consciente. Com atitudes simples, cada um fazendo a sua parte. Não é exagero nenhum dizer que os nossos hábitos de consumo até aqui servem de combustível para as mudanças climáticas, um problema real, presente em cada pequeno canto do nosso planeta. Pense nisso. O futuro do nosso planeta depende das nossas ações hoje. As gerações futuras agradecem antecipadamente.